Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos, discípulos. Você que está nos assistindo pela primeira vez, Deus vos abençoe, você e toda a sua casa, toda a sua família. Estamos hoje, mais uma vez, na nossa célula online e desde já eu peço a você que é inscrito no nosso canal de não se esquecer de curtir, comentar e compartilhar. Marcar pessoas para que elas possam também ter acesso às palavras de vida eterna. E também você possa curtir e compartilhar, comentar e compartilhar essa nossa célula nos grupos de família, através do WhatsApp, o Facebook, enfim, as redes sociais que você tem para que nós juntos possamos espalhar essas palavras de vida eterna. Okay? Você que não é inscrito, então se inscreva, nós estamos aí numa grande promoção para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas inscritas no nosso canal, para que a gente possa alcançar aí milhares e milhares de pessoas. Então eu conto com você, que você se engane conosco nessa campanha que nós temos do nosso canal Ministério Sincera Adoração. Mas antes disso, vamos estar orando pela sua família, orando pela minha família, orando pelos nossos líderes, orando pelos pastores, pelos líderes de célula, pelas pessoas que estão sempre pedindo as nossas orações, que necessitam das nossas orações, como nos diz a palavra, orai uns pelos outros. Então represente a sua casa, represente a sua família, a sua região, a sua cidade, a sua rua, aí onde você está, eu aqui, você na sua casa. Vamos apresentar diante de Deus as pessoas que estão nos nossos grupos de oração, nos grupos de oração dos homens e das mulheres. Vamos orar por cada pessoa que neste momento está necessitando das nossas orações e de um milagre urgente da parte de Deus, ok? Vamos lá. Altíssimo e soberano Deus, mais uma vez estamos em Tua santa, bendita e perfeita presença. Aqui, Senhor, neste momento, Senhor, nós nos reunimos, Senhor, numa só fé, num só amor e num só Espírito, orando e pedindo, Senhor, a Deus, em favor das vidas, das famílias, Senhor, das pessoas que neste momento necessitam, Senhor, a Deus, da Tua misericórdia, do Teu amor, Senhor, e da manifestação do Teu poder. Para que sejam, Senhor, curados os que precisam de cura, para que sejam libertos os que necessitam de libertação, para que sejam, Senhor, abençoados aqueles, Senhor, a Deus, que segundo a Tua vontade estão, Senhor, no momento oportuno de serem abençoados por Ti, para que em tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado e exaltado entre nós. Nós, ó Pai, Te pedimos e representamos aqueles que ainda não Te conheceram como nós Te conhecemos, aqueles que ainda não compreenderam a Tua revelação, a qual nós, Senhor, a Deus, os representamos neste momento para que também eles sejam alcançados com a mesma misericórdia que nós fomos alcançados. Que eles sejam muito mais abençoados do que nós somos e eles sejam muito mais gratos a Ti do que nós somos. Oramos pelas autoridades constituídas da nossa nação, o presidente, os ministros, Senhor, a todos da esfera executiva, legislativa e judiciária, os governadores, deputados estaduais, o prefeito da nossa cidade, os vereadores, a todas as autoridades eclesiásticas. Ó Pai, nós apresentamos a Ti os apóstolos, Senhor a Deus, no nosso ministério, Senhor a Deus, a cada um deles, os pastores do Ministério Sincera Adoração, os líderes de célula, os 12 da primeira e da segunda geração, cada liderança, cada família, cada grupo de jovens, de crianças, ó Deus, cada um deles nós apresentamos diante de Ti e pedimos que a Tua mão, Senhor, seja cada vez mais e mais sobre a vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Então vamos lá, como sempre, mente e Bíblia aberta, papel e caneta na mão, e vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Nós que temos aí hoje a continuidade, as parábolas de Jesus. Veja aí na imagem da sua casa, hoje com as parábolas de Jesus, os dois servos, o bom e o mal, As parábolas de Jesus, os dois servos, o bom e o mal. Nós estamos na nossa série, a série As Parábolas de Jesus, com o tema hoje, os dois servos, o bom e o mal. Então veja nessa imagem ali os dois servos, o bom e o mal. Então, para que você entenda, na época de Jesus, então existia a escravidão, existiam os escravos ainda. Então a nossa nação, por mais que seja nova, nós também vivemos um período de escravidão. Então temos um entendimento também sobre isso. E no tempo de Jesus não era diferente. Ali havia os servos e havia aquele que era o dono dos servos, que ele serviam ao seu senhor. Então eram seus escravos. Então Jesus usa esta parábola também para trazer importantes revelações e ensinamentos a eles e também a nós hoje, ok? Então vamos ler comigo. Escrito está em Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 51, esta parábola, os dois servos.
Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega da sua própria casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo, quem seu senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que este servo seja mau, e diga a si mesmo: meu servo se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ok. Então aqui nós já compreendemos e entendemos, claro, a organização do reino de Deus quanto à salvação. Mas tem no final de algumas parábolas, e nessa que nós acabamos de ler, que Jesus ele vai incluindo uma fala que ela não é muito clara, mas para despertar o interesse dos ouvintes para a revelação. Ele coloca, será lançado nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O que isso significa? Significa a grande tribulação e a separação eterna do Pai, que é o lago de fogo. Pois este é o castigo para todos aqueles que não querem ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à humanidade e também à igreja. Agora nós temos Jesus revelando tais juízos sobre os incrédulos, sobre todo o povo e nação que não aceitou a Ele como seu Senhor e Salvador. Começando pela casa, começando por Israel, conforme o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Nesta parábola que nós lemos, nós temos muitas importantes informações, revelações e compreensões da nossa vida de servos livres pelo Senhor Jesus Cristo. O servo, ele é totalmente dependente do seu senhor, de roupa, de alimento, de moradia, de trabalho, e contrapartida, o servo, ele deve servir sem questionar e produzir para o seu senhor. Em Israel, os servos, eles tinham um tempo para servir aos seus senhores. E depois, eles eram livres de toda a dívida. Vamos a alguns ensinamentos preciosos que temos nessa parábola, começando pela compreensão do significado do servo. Leia aí juntamente comigo, significado do servo. Segundo o dicionário, aquele que não é livre, não tem direitos e bens. Aquele que obedece ou serve a alguém. Entre parênteses, no caso, os servos de Deus. Servo também é sinônimo de escravo. Então essa é a compreensão que o dicionário bíblico tem sobre a questão do servo. Vamos compreender um pouquinho mais. Se existe o servo, é porque existe os senhores. Então veja nessa imagem aí, biblicamente, o que nos revela sobre senhores. Os dois senhores. Essa é uma imagem já conhecida ali, essa pessoa pensando de um lado Cristo, do outro din-din, Então vamos entender muito bem qual é essa questão de senhores, porque também no tempo de Jesus eles diziam para Jesus: nós não somos escravos, nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus diz: não, vocês são escravos sim. E hoje muitos estão dizendo: não, eu sou livre, eu tomo conta da minha vida, eu sou rei e senhor das minhas decisões. Pois é, muita gente pensa que é livre, mas será que é livre? Vamos lá. O que nos revela a Bíblia? No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Vejam como Jesus aqui já limita e estabelece um paradigma poderoso nesse sentido. Só há dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E dinheiro aqui, entre parênteses, subentende-se que é o mundo, são os prazeres do mundo, da carne, tudo aquilo que está dentro disso, o dinheiro, ok? Porque é aquilo que o dinheiro acaba trazendo para as muitas pessoas quando pensam somente na carne e não naquilo que o dinheiro pode trazer em benefício ao propósito para o bem da grande maioria. Veja também o que escrito está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 ao 36, algo muito interessante. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Vou repetir: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Meu Deus, que revelação maravilhosa e poderosa nesse sentido. Então, para nós entendermos a parábola dos dois servos, nós precisamos entender que nós somos sim servos ou de Deus ou do mundo, ou do dinheiro, ou daquilo que o mundo nos proporciona. Somos servos, queiramos ou não. Aí fica a escolha para cada um de quem queremos ser servos, ok? Vamos continuar aí então. Agora o conceito de servo, veja essas duas imagens, quer dizer muito para quem conhece a palavra de Deus. Veja essas duas imagens, Jesus lavando ali os pés dos discípulos, lavando os nossos pés hoje. O conceito de servo. Vamos começar ali com o José. Lembra o José do Egito? O conceito de servo. É importante nós entendermos o conceito de servo bíblico. Vamos ver. E o primeiro conceito vem lá em Gênesis capítulo 47, versículo 13 ao 26. É importante que nós lemos o conceito que José nos mostra de servo, porque no Antigo Testamento tudo é sombra para o futuro. Cristo, nós somos servos de Cristo. Leia comigo. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa, tanto no Egito como em Canaã, desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento de trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos de comer, dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhe disse-lhes: tragam então os seus rebanhos, e em troca eu lhe darei trigo, uma vez que a prata de vocês se acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, eles o sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos também te pertencem, nada mais nos resta para lhe oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos juntamente com as nossas terras, em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas. Por quê? Por lei, esses receberiam sustento regular do Faraó, e disso viviam. Por isso, não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje eu comprei vocês e as suas terras para Faraó. Aqui estão as sementes para que vocês cultivem a terra. E eles não entenderam nada e disseram assim, mas vocês darão a 5ª parte da sua colheita a Faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Olha os que eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos de Faraó. Olha o entendimento que eles tiveram lá há 3.500 anos atrás praticamente. Olha o entendimento que eles tiveram. Nós somos escravos. Você nos favoreceu.
Tu és o nosso Senhor, nós somos teu servo. Eles entenderam o nível de gratidão que eles tinham para com José e, consequentemente, José transferiu toda essa gratidão para Faraó. Vocês são de Faraó. Assim quanto a terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até o dia de hoje. 1/5 da produção pertence ao Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade de Faraó. Viu só? Então aqui está um conceito de servo. Então vejam que José, ele tipifica, biblicamente, a pessoa de Cristo Jesus, e Faraó tipifica a pessoa de Deus. Quando José compra tudo para Faraó, demonstrando o que Jesus assim veio fazer. Tudo no Antigo Testamento aponta para o futuro que vai acontecer. Foi o que Jesus fez, ele nos resgatou e nos conectou com o Pai novamente. Então quem é o meu Senhor? Quem é o teu Senhor? Quem é o nosso Senhor? Eu sou ou não sou servo de alguém? Eu não devo a minha vida, não devo o meu sustento, não devo o que eu tenho, o que eu sou a alguém? Quem é esse alguém? Então que você compreenda e entenda nessa noite o que esta parábola nos traz de conhecimento. Como escrito está em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 17. Acompanhem comigo aí, apenas para consolidar esse entendimento de quem nós somos servos. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. E ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ok? Olha que lindo isso, né? Então aqui está o primeiro conceito de servo que José mostra lá no Antigo Testamento. Agora acompanhem comigo aí o próximo slide, olha ali, ó. Jesus, o conceito de servo. Olha que linda essa imagem. Jesus, o conceito de servo. Então leia comigo Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 45. A palavra de Deus, ela por si só se explica. Veja o contexto desse entendimento, o conceito de servo. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que nós vamos lhe pedir. O que vocês querem que eu vos faça? Perguntou Jesus. E eles responderam: permita que na tua glória nós nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? Disseram eles: podemos. Jesus disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 apóstolos ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja que lindo este conceito de Jesus, mostrando que se de fato nós queremos buscar alguma posição importante, nós devemos ser servos, servir, porque se Ele, como nosso Senhor e Salvador, Ele não veio aqui para dominar sobre nós, mas servir a ponto de dar a sua vida, de entregar a sua vida em resgate de nós, como nós devemos seguir? Que exemplo nós devemos seguir? O exemplo de servidão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que conceito de servo maravilhoso, né? Por isso que esta parábola fala de um servo bom e de um servo mau. Ok? Vamos continuando. Agora vamos falar sobre Paulo, o conceito que o apóstolo Paulo tem sobre servo. Vamos ver? Olha essa imagem, quem assistiu o último filme aí
de Paulo, que foi um filme fantástico. Se você não assistiu, assista, essa é uma das imagens. Escrito está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 8, a seguinte passagem. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois é pela graça que me foi dada que eu digo a todos vocês. Olha o que ele vai dizer agora. Ó. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve se ter. Ok? Compreendeu? Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, nem mais e nem menos, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Olha que fantástico isso. Ó. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Veja o conceito de servo que o apóstolo Paulo tem. Ele está dizendo aqui que é na renovação do entendimento, da mente. Nós não devemos ter um pensamento nem muito elevado e nem muito baixo, mas sim equilibrado. Somos servos de Deus. Nós não temos que nos botar como líderes, porque já existe um cabeça da igreja. Quem que é o cabeça da igreja? É Cristo. Não devemos inventar moda, devemos ser obedientes à vontade do Pai, através da direção que Cristo Jesus, sendo cabeça da igreja, deste corpo, e nós, membros dele. Fantástico isso, né? Então, aquele que sirva, que tem o dom de servir, que sirva. Faça com muita e muita alegria no Senhor. Amém? Próximo ali, slide, o servo bom, fiel e prudente. Agora nós vamos voltar ali para a parábola, né? Voltar no sentido assim que, para consolidar o entendimento que a parábola nos mostra. Que existe dois servos, e um deles é o servo bom. É aquele servo que obedeceu, que sabendo que ele tem uma função a cumprir, ele vai cumprir essa função com muito orgulho, com muita bondade, fidelidade, com muita prudência, porque o seu Senhor foi, mas o seu Senhor vai voltar. Então, acompanhe, veja essa imagem, isso, acompanhe comigo, escrito está em Filipenses, capítulo 4, versículo 5 ao 9. Apóstolo Paulo dizendo: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Aleluia. Esse é o servo bom, esse é o servo fiel, esse é o servo prudente. Que o amor seja conhecido por todos, porque perto está o Senhor, ele está aguardando o seu Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, viu? O servo, ele não deve andar ansioso, porque nada é dele, tudo é do seu Senhor, e o Senhor o concederá, o dará, o confiará a ele. Então não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo ande ansioso pelo quê? Pela oração, pela súplica, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam, tudo que vocês ouviram e viram de mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Aqui concluímos o entendimento e a compreensão, o que é ser um servo bom, o que é ser um servo fiel, o que é ser um servo prudente, sabendo que perto está o Senhor, e tudo que eu vier a produzir, fazer e falar, precisa ser de forma amorosa, com alegria, com amor, como se fizesse ao próprio Senhor. Amém? Glória a Deus. E há uma recompensa na parábola ali,
que diz na parábola? E a esse servo bom e fiel, o que o Senhor vai fazer? Eu os confiarei todos os meus bens. Veja essa imagem aí, ó. Os confiarei todos os meus bens. Vale ou não vale a pena ser um servo bom, fiel e prudente? Vale. Olha o que escrito está ali, ó. Veja essa imagem primeiro, isso. Olhou bem a imagem? Veja ali um paraíso, uma porta entrando para um paraíso, para algo diferenciado. Então vamos lá. Olha o que escrito está em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, a igreja de Éfeso. Olha só. Os confiarei todos os meus bens. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aleluia. Então vale ou não vale a pena ser fiel? Vale ou não vale a pena ser um servo prudente, um servo bom? Porque Jesus revela, dizendo às 7 igrejas do Apocalipse, né? Ali em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. A primeira delas, a igreja de Éfeso. Agora, Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. A igreja de Esmirna. Olha o que escrito está. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Meu Deus, nós já vamos ver o que é a segunda morte. Jesus, que bênção, que maravilha. Vale a pena. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, a igreja de Pérgamo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Meu Deus, que maravilhoso isso, né? Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 ao 29, a igreja de Tiatira diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que eu recebi, a autoridade do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos para ouvir que o Espírito diz às igrejas. Aqui a estrela da manhã é uma função que Lúcifer exercia diante de Deus, e como ele caiu, essa função será exercida por estes que vencerem. Acompanhem comigo a próxima ali, ó, Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e 5, a igreja de Sardes. Olha, no entanto você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, glória! Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 e 12, a igreja de Filadélfia, aquela que representa o arrebatamento, né? Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Oh, glória a Deus. Vale ou não vale a pena? Vale. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 e 22. A igreja de Laodiceia. Olha só o que Jesus está dizendo ali, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de se sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, glória a Deus. E aí, meu querido, vale ou não vale a pena ser um servo bom, fiel e prudente? Como que você está vivendo a sua vida? Essa parábola mostra a importância que tem. No capítulo 23, 24 e 25, ali existe as informações da grande tribulação e também do lago de fogo, da perdição eterna, da vida eterna e da perdição eterna, sendo que a volta de Jesus é o que vai separar uma da outra. A grande tribulação acontecerá antes da volta de Jesus. E
o grande juízo, aqueles que vão ser lançados no lago de fogo e aqueles que vão viver eternamente com o Senhor, 1000 anos depois, a volta de Cristo Jesus. Então, meu querido, acompanhe ali, leia a palavra de Deus, como na célula anterior que nós ministramos, né? Ali da videira, quando tudo estiver, os brotos estiverem aparecendo ali, é porque o verão vai vir, é porque os frutos vão começar a brotar, ou seja, Cristo Jesus está para voltar. Assim, os sinais antecedem a volta de Cristo, da grande tribulação, ok? Agora vamos ao que nos revela também a parábola, que é o servo mau e infiel e imprudente. Veja que na primeira, ele se permite lavar os seus pés por Jesus, e na segunda, ele não permite ali, ó. O servo mau, infiel e imprudente é aquele que não permite estar debaixo da direção de Jesus, de ser lavado por Jesus, né? E você sabe, nesta passagem, o que Jesus diz, ó, se não me deixar eu te lavar, então você não tem parte comigo. Vamos ver? O que escrito está em 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 1 ao 7. O servo mau, infiel e imprudente. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Sem amor pela família. Só quer saber de outras coisas, ele não quer constituir família. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos carnais. Elas estão sempre aprendendo, mas elas não conseguem nunca se chegar ao conhecimento da verdade, se firmar no conhecimento da verdade. Então, o que você acha? Estamos nesse tempo, vivendo esse tempo, sim ou não? Os sinais são bem claros para você? Os brotos já não estão mostrando que o verão está chegando? Então, isso nos mostra que breve Cristo virá. Então, que servo você é? Servo de Deus ou servo do mundo? Servo do dinheiro, que lhe dá os prazeres desta terra? Na parábola, nós temos também ali uma grande e importante informação. O choro e ranger de dentes. Veja essa próxima imagem. E eu quero separar aqui em dois juízos. O primeiro juízo, que dá a compreensão e entendimento, porque esse choro e ranger de dentes é falado em mais do que uma parábola, trazendo entendimento, trazendo uma compreensão, e agora revelado em Mateus 23, 24 e 25, mostra o quê? Esses dois juízos. Qual que é o primeiro deles? A grande tribulação. Veja ali uma pessoa indignada, uma pessoa arrependida. Isso por quê? Algo aconteceu e ele poderia ter feito algo, mas não o fez, e agora arca com as consequências. Que consequências são essas? A grande tribulação. Escrito está em Mateus 24, versículo 15 ao 21, assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Lá em Daniel, tanto em Apocalipse, mostra que vai haver o templo onde Deus vai ser adorado, mas quem estará em adoração, se colocará naquele lugar de adoração, será o anticristo. Então, aqui está, esta é a abominação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar coisa alguma dela. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então aqui está em Mateus 24, Mateus 23, 24 e 25, que fala desta grande tribulação. Então, leia ali e você terá revelação. Se você já assistiu as nossas outras mensagens sobre o arrebatamento, sobre o livro de Apocalipse, leia, nós temos duas playlists ali que falam um pouco sobre isso, ok? O próximo ali, ó, choro e ranger de dentes. O segundo juízo, que juízo é esse? O lago de fogo. Olha essa imagem para remeter a um entendimento, uma compreensão.
O primeiro juízo é a grande tribulação, antes da volta de Jesus Cristo. E depois, pós 1000 anos a volta de Jesus Cristo, terá o segundo juízo, que é o lago de fogo. Escrito está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, nos trazendo essa importante revelação. Olhe bem. O livro da vida do Cordeiro. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar neles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados naqueles livros. O mar entregou seus mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. E então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então aqui está o segundo juízo, pessoal. Então esta parábola, ela nos mostra essa importante preocupação, essa importante informação e importante preocupação. Que servo você está sendo? Servo bom ou servo mau? Você está preocupado com o que você vai receber do seu Senhor? Ah, eu não tenho Senhor nenhum, eu sou o Senhor da minha vida. Pois bem, não é isso que a palavra de Deus nos revela. Ela nos revela que há um mestre. Que mestre é esse? Ou o Senhor, ou o mundo, ou o dinheiro. E a paga de cada um deles vai ser de acordo com a vida que vivemos e decidimos viver hoje. Um servo bom diante de Deus ou um servo mau diante de Deus. Aqui está o juízo, mostrando nesta parábola, ok? Acompanhe a próximo slide. Se as minhas palavras estiver em vós. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, para consolidar este entendimento no meu e no teu, no nosso coração. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, e Jesus respondeu: o reino de Deus, ele não vem de modo visível, e nem se dirá, aqui ele está, ou lá ele está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Porque o reino de Deus está dentro de vós. É assim que deve ser, é assim que deve permanecer. Os valores, os princípios, a moral e a decência que eu e você vivemos, falamos e nos conduzimos, precisa ser este reino. Sermos servo bom, fiel e prudente. Como nós estamos vivendo, como nós estamos agindo, como nós estamos nos procedendo diante da nossa família, diante dos nossos negócios, diante dos nossos colegas, diante dos nossos professores, diante dos nossos vizinhos, diante das pessoas que convivem com nós. Como nós estamos procedendo? Nós refletimos os princípios de Deus, nós refletimos o Evangelho de Deus, o reino de Deus? Que assim seja em nome de Jesus na minha e na tua vida. Próximo slide. Olha que linda essa imagem, gosto muito dessa imagem. Não sou mais servo, mas agora sou amigo, seu amigo me tornei. Agora nós vamos fechar esse entendimento. Não sou mais servo, seu amigo me tornei. A parábola fala de servo, a consequência fala de servo. Mas Jesus diz que aqueles que lhe obedecem, leia comigo aqui, João capítulo 15, versículo 13 ao 16. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos. Olha que lindo isso. Eu já não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas fui eu que escolhi cada um de vocês para irem e derem fruto, e o seu fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Glória a Deus. Em nome de Jesus. É assim que eu e você temos que ter esse sentimento quando estamos vivendo uma servidão de fidelidade, de honra e de glória para o Senhor Jesus, sabendo que não somos seus servos no sentido de menosprezo, mas somos seus amigos pelo respeito e gratidão que temos ao sacrifício de Jesus na cruz e ao maravilhoso projeto do Senhor. Veja essa última slide.
para também nossa consolidação, entendimento da nossa mente, alma e desejo do nosso coração, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Então, nessa célula desta noite, com esta parábola dos 2 servos, você tomou a decisão certa de ser o bom servo. Amém? Em nome de Jesus. Então, conto com você, curtindo, comentando, compartilhando, juntamente conosco nesta campanha que nós queremos aí aumentar os nossos números de inscritos no nosso canal do YouTube. Temos materiais somente para quem é inscrito no canal, então venha, acesse, aproveite, cresça na graça e no conhecimento de todos o material que nós temos ali no nosso canal, cultos, seminários, temos estudos específicos, temos a escola de princípios, então tem muito material para abençoar a sua vida. Você que já assistiu, assista novamente. São materiais de crescimento, porque assim nós cremos que o Evangelho ele é puro e simples. Amém? Então, conto com vocês no culto domingo, juntamente conosco, às 18 horas. Curtam, comentem e compartilhem. Amém, irmãos? Que Deus abençoe as vossas vidas e tenham uma semana abençoada. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês.